Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Louvado seja o Senhor. Esse é um texto muito conhecido e que tem falado muito ao meu coração sobre chamado e algumas coisas que a gente não pode perder de vista. E eu vou buscar ser breve aqui, mas trazendo algumas verdades. Se eu não me engano, é até às 11h30, é isso? É isso, igreja? Isso, está vendo? Louvado seja o Senhor. Então a gente tem 30 minutos, dá para pregar muito. 3, do versículo 1 até o versículo de número 10. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Perguntou Moisés. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Versículo 10: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ser chamado por Deus é algo maravilhoso. E às vezes nós confundimos algumas verdades, alguns princípios, quando nós pensamos em chamado de Deus. Por quê? Equivocadamente nós chegamos à conclusão errada de que o chamado de Deus ele é para o pastor, ele é para os missionários que vão para o campo, ele é para alguns líderes que se destacam, né, na vida da igreja, em determinados ministérios. Mas eu quero lhe dizer que quando nós pensamos assim, que o chamado de Deus é apenas para esse grupo de pessoas, nós estamos por demais equivocados, errados. Por quê? Porque o chamado de Deus ele é para todo cristão. Amém, irmãos? No momento em que nascemos de novo, só nascemos de novo porque fomos chamados por Deus. Ele nos chamou da morte para a vida, das trevas para a luz. Bendito é o nome do Senhor. Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Fomos transportados. E foi o chamado de Deus que queimou dentro do nosso coração. Foi algo poderoso que aconteceu, sobrenatural, ou melhor, celestial. O céu se dirigiu para nós com bondade, com graça, com misericórdia, e nos alcançou para sempre, nos resgatou das garras do pecado, das garras do diabo, das garras do mundo. Bendito é o nome do Senhor. Somos para sempre de Deus. E esse chamado se desdobra em outros chamamentos da parte do Senhor. E a gente não pode se esquecer disso. Na vida de todo crente,
de todo cristão, de todo homem, de toda mulher de Deus, desde as crianças até os mais velhos, que foram feitos pela graça e misericórdia do Senhor, templo do seu Espírito, porque o chamado, irmãos, só se vive na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, igreja? Amém, irmãos? Creia nisso de todo coração. Deus te chamou para a salvação, Deus te chamou para a vida, Deus te chamou, e esse chamado se desdobra numa série de outros chamados que não são apenas para a vida de pastores, missionários, líderes, pessoas que se destacam na comunidade cristã, na família da fé, mas são para todos os crentes. Você tem um chamado de Deus, você, meu irmão, é chamado, você, minha irmã, é chamada pelo Senhor. E isso é maravilhoso, para fazer coisas que eu jamais seria capaz de fazer, coisas que pastor Jonatas e os demais pastores aqui jamais seriam capazes de fazer coisas que você recebeu da parte de Deus, dons para realizar pelo poder de Deus, para a glória de Deus, e coisas tais que quem olhar de fora vai olhar e vai dizer: mas como que ele está fazendo um negócio desse? Como que ela está fazendo um negócio desse? E só tem uma explicação: é o Espírito Santo de Deus, agindo no vaso de barro que somos nós. É o Espírito Santo de Deus se movendo através de nós. É o Espírito Santo de Deus usando nossas mãos, nossos olhos, nossa boca, nossos ouvidos, nossos pés, nossos braços, nosso intelecto, usando tudo aquilo que nós temos para a glória de Deus, para que nenhum de nós venha se gloriar, mas para que toda a glória seja dele, em nome de Jesus. Chamado é o encontro da nossa impotência com o poder de Deus, irmãos. Chamado é o encontro da nossa miséria com a riqueza de Deus. Chamado é o encontro da nossa pequenez com a grandeza de Deus. E a gente não pode se esquecer disso. E isso é para sempre, irmão. Isso não muda. Às vezes as pessoas dizem: ele é um grande servo de Deus, ela é uma grande serva de Deus. Essas duas palavras não combinam. Não existe um grande servo de Deus. Se ele é servo, ele é pequeno. Não existe uma grande serva de Deus. Se ela é serva, ela é pequena. Grande é Deus. Amém? Que o chamou, que o vocacionou, que o conduz, que o leva adiante, que abre portas, que faz os frutos germinarem. Bendito é o nome do Senhor por isso. A gente não pode esquecer dessas verdades. E para que a gente não se esqueça delas, antes da missão, antes da gente estar colocando as mãos no arado, antes da gente estar se envolvendo, abraçando o serviço, a gente precisa aprender a atender alguns chamamentos de Deus que antecedem o trabalho para Deus. É impossível agora não nos lembrarmos de Marta e Maria. Lembra da história? Marta andava inquieta, de um lado para o outro, com muitos serviços. Jesus estava dentro da casa dela. Jesus estava ali, e ela atarefada com muitas coisas. Mas Maria, sua irmã, se quedava aos pés de Jesus, a ouvir-lhe os ensinamentos. Maria estava ali bebendo da fonte. Marta estava inquieta, incomodada, fazendo um monte de coisa, até para Jesus, mas sem a aprovação de Jesus. Porque tudo começa aos pés de Jesus, irmãos. Nada no reino de Deus começa com o serviço. Tudo começa com a devoção. Nada no reino de Deus começa fazendo. Tudo começa se tornando. E essa obra só acontece aos pés de Jesus. O que a gente faz, irmãos, tem pouco poder de mudar a nossa vida. Mas com quem a gente está, isso nos transforma por completo. Bendito é o nome do Senhor. Amém? E a tal da Marta chegou para Jesus e falou assim: o senhor não se incomoda da minha irmã me deixar servindo sozinha? O senhor está aprovando isso? Essa preguiçosa, ela não quer fazer as coisas, ela só quer ficar aos teus pés. E Jesus, com muito amor e graça, mansidão, ele dá uma resposta a Marta que precisa ressoar nos nossos ouvidos e no nosso coração. Marta, Marta, andas inquieta com muitas coisas,
Maria, porém, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Em outras palavras, ela vai continuar aqui. E se você quiser, venha junto com ela. E se for esperta, virá. Amém, irmãos? Estar com o Senhor vem antes de tudo. E esse texto aqui, ele me mostra algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas, volte seus olhos aí, versículo 3. A gente sabe a história. Moisés, ele mata um egípcio. Ele foi criado ali no palácio de Faraó. Ele foge para o deserto. Ele se casa no deserto. Ele tem sua esposa, ele tem seu sogro. E ele trabalha com o seu sogro, Jetro. E ele cuida das ovelhas. E aí já se vão 40 anos fazendo isso. E de repente um dia comum, ele está lá cuidando das ovelhas. E o texto nos diz, no versículo de número 2, versículo de número 1, diz que ele chegou ao monte de Deus. Só que Moisés não tinha nem ideia disso. Para ele era um monte que ele sempre passava por lá, o rebanho estava lá, está tudo certo. Mas o texto diz que era o monte de Deus. Versículo 2, diz que o anjo do Senhor, e no Antigo Testamento, sempre que aparece anjo do Senhor, alguns comentaristas bíblicos defendem isso, e eu também, porque eu creio nisso, é uma referência a Jesus Cristo. Anjo do Senhor, com letra maiúscula, uma referência a Jesus Cristo, no Antigo Testamento. E a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Pensa, Deus está numa sarça no deserto, uma sarça que se queima e não se consome. Quando eu penso nisso, é impossível para mim, e eu imagino que para você também, não pensar na forma que Deus se revela a nós. Agora não mais numa sarça, mas Ele se revelou numa cruz. Agora não é mais a sarça que queima e não se consome, mas é o nosso coração, irmãos, pela presença do Espírito que está dentro de nós. E o versículo de número 3 vai dizer assim: então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Preste atenção, o Senhor está atraindo Moisés para Ele. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que o primeiro chamamento que nós temos da parte de Deus, antes de missão, antes de fazer algo para Deus, antes de nos envolvermos com projetos missionários, antes de trabalharmos na igreja, antes de fazermos muita coisa que é obra de Deus, tanto na igreja como no mundo, antes de tudo, o nosso chamado da parte de Deus é para Ele mesmo. Ele nos atrai para Ele. Ele nos chama para Ele. Ele nos chama para que estejamos diante dEle. Bendito é o nome do Senhor por isso. Tem muita gente, muito crente se frustrando na obra missionária. Tem muita igreja se frustrando com a obra missionária, porque se esqueceu disso, que o primeiro chamado na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é para o próprio Deus. Não é para fazer, mas é para estar. Não é para botar a mão no arado e sair trabalhando no campo, mas é para estar com Jesus. Jesus, por meio dos seus discípulos, ele literalmente virou o mundo de cabeça para baixo, pela ação do Espírito Santo na vida daqueles homens, e também na vida de muitas mulheres. Mas não podemos nos esquecer que durante muito tempo, esses homens e mulheres estiveram com Jesus, antes de começarem a fazer algo para Jesus, por Jesus ou com Jesus, eles estiveram aos pés do Senhor. Nós precisamos aprender isso, irmãos, porque senão a gente vai trabalhar muito e vai produzir muito pouco. A gente vai lançar muita semente e a semente não vai vingar como deveria. A gente vai se exaurir no trabalho do Senhor, vai ser algo pesado, cansativo, difícil, opressor.
e a obra de Deus simplesmente não vai avançar nem sequer 1 centímetro, porque falta aquilo que precisa vir em primeiro lugar: estarmos com o Senhor. E volto a dizer, a gente tem que olhar para a cruz, porque o Jesus que se manifestou na sarça, para nós, ele se manifestou na cruz do Calvário. E a sarça que queima e não se consome é um retrato do meu coração e do teu coração, do coração da igreja, do coração dos crentes, porque o Senhor é fogo consumidor, mas ele queima dentro de nós e não nos destrói. A glória dele está dentro de nós, Deus está dentro de nós, e nós somos pecadores, irmãos. Somos frágeis, mais frágeis que aquela sarça no deserto, mas nós não somos destruídos. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é bondade, e a gente precisa desfrutar dessa presença santa. Amém, irmãos? Então preste atenção nisso. Talvez você nem se sinta desperto para a obra missionária, perto e longe, porque a obra missionária é do outro lado da cama, é do outro lado do quarto, é do outro lado da cozinha, é do outro lado da rua, é do outro lado do muro e é do outro lado do mundo. É perto e longe, é onde Deus deseja usar a sua igreja, o seu povo, o seu rebanho. Amém? E às vezes você não se sente despertado porque está faltando tempo com Jesus. Porque não tem como ter tempo com Jesus e não ter o coração inflamado. Lembra dos discípulos lá em Emaús, a caminho de Emaús? Acaso não nos ardia o coração enquanto ele pelo caminho nos falava? Na verdade está um olhando para o outro dizendo, nós somos tontos, hein? Nós somos tontos demais. E crente é tonto mesmo, gente. Nós todos. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, aquelas que não são, as fracas, né? Deus escolheu aquelas que são desprezadas, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Então a gente é tonto, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa tonteira. Louvado seja o Senhor Jesus, na nossa fraqueza. O primeiro chamado é para estar com o Senhor. E aí eu te faço uma pergunta: como que está a sua vida na presença do Senhor? Como que está o quarto secreto? Como que está o lugar de oração? Como que está o debruçar-se sobre a palavra do Senhor? Como que está a sua mente com respeito à presença de Deus? Como que está esse coração? Está cheio do Espírito Santo? Está igual Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito, cheio de sabedoria, cheio de poder, cheio de graça? Como que está? Ou está apagando o Espírito? Ou está entristecendo o Espírito? É interessante que no mesmo lugar, na palavra de Deus, onde diz, não entristeçais o Espírito, também diz, não deis lugar ao diabo. Nós somos casa de Deus, irmãos. Templo do Espírito Santo de Deus sois vós, diz a palavra do Senhor. Fomos comprados para isso. O diabo não tem lugar aqui dentro. Se a gente dá lugar para ele, o Espírito se entristece. E a melhor forma de não darmos lugar para o diabo é nos relacionarmos com Deus, com o Espírito que está em nós, alegrarmos o Espírito Santo de Deus. Amém? E não tem jeito melhor de alegrar o Espírito Santo de Deus, de dar prazer a Deus, do que estarmos na presença dEle. Foi assim lá no Éden, continua sendo assim hoje. E, irmão, será assim por toda a eternidade. O Senhor deseja estar conosco. O Senhor não se preocupa tanto com o que você faz. Pega isso aí, segura com você. Ele não se preocupa tanto com aquilo que você faz. Estou fazendo isso aqui na igreja. Estou fazendo aquilo. Ele não se preocupa tanto com isso. Isso é consequência. Ele se preocupa mais se você tem vindo até Ele. Se você tem buscado as suas forças nele. Se você tem se achegado a Ele. Se você tem estado com Ele. Se você tem desfrutado da presença dEle. Porque Ele não é um provedor, irmãos, de benefícios, de bênçãos, de poder, para que a gente viva longe dEle. Ele é um provedor de benefícios, de bênçãos, de poder, para que nós estejamos na presença dEle. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Segunda coisa que eu quero destacar é que o Senhor nos chama pelo nome. E por quê? Porque Ele nos conhece. Olha só o que diz aí o versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés.
Ele respondeu: eis-me aqui. Ninguém nos conhece como o Senhor nos conhece, queridos. Nem a nossa esposa, nem o nosso marido, nosso pastor, ninguém. Nossos amigos mais chegados. Nós somos, todos nós, especialistas, e fazemos isso de maneira assim, inconsciente, muitas vezes, investir máscaras. Nós estamos sorrindo por fora, mas tristes por dentro, muitas vezes. Nós estamos aparentando algo que não é verdade, muitas vezes. Nós estamos dizendo coisas que não são verdadeiras, muitas vezes. E com isso nós podemos enganar nós mesmos e enganar as pessoas à nossa volta. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Senhor, Ele nos conhece. Quando o Senhor diz Moisés, Moisés, há um conjunto de conhecimento dentro desse chamado, né? Que é o mesmo conhecimento que o Senhor tem de nós. E a Bíblia diz que Jesus, Ele conhece as suas ovelhas. E Ele as chama pelo nome. O nome diz muito a nosso respeito, principalmente na época de Jesus. O nome era dado a uma criança, a um menino ou uma menina, repleto de significado. E quando o Senhor diz Moisés, Moisés, o Senhor está dizendo: Moisés, lembre de onde você foi tirado. Moisés, lembre de que eu sou teu Deus. Moisés, lembre-se das promessas que você carrega com você. Moisés, lembre-se, Moisés, que eu sou fiel para cumprir todas elas. Moisés, lembre-se, Moisés, de coisas que eu coloquei no seu coração lá no passado. Você pode ter se esquecido delas, mas eu não me esqueci. Moisés, você pode ter desistido de você, mas eu não desisti. Moisés, vamos fazer algo tremendo, Moisés, através da sua vida. Amém, irmãos? O Senhor nos conhece e todos nós precisamos estar diante de pessoas que nos conheçam. Isso é bom. Psicólogo receita, psiquiatra também. Ande com pessoas que te conhecem. Para quê? Para que você seja exortado, para que você seja alvo da verdade, porque a gente gosta de ouvir coisas que muitas vezes não são verdades, né? A gente precisa de alguém que diga: é isso, isso e isso, e põe o dedo no nosso nariz. Mas para fazer isso tem que nos conhecer. E para que a gente faça isso com outras pessoas, nós precisamos conhecê-las também. Agora, por mais que nos conheçam, não se compara ao conhecimento que Deus tem de nós. E tem muita gente faltando, se ausentando desse tempo com Deus, onde o nosso coração vai ser constrangido por aquele que nos conhece. Ele vai dizer assim: Júnior, o que você está fazendo? Ô Maria, o que você está fazendo? Ô Rafael, o que você está aprontando? Eu te conheço. Esse coração seu está torto. Essas suas intenções estão erradas. Você está fugindo. Você está correndo. Você está se esquivando. Eu te conheço. Eu sei quem você é. Nós precisamos disso, irmãos. E a gente tem que entender que antes de fazermos coisas para Deus, a gente tem que ser confrontado pela presença de Deus. Tem gente que não prova de transformação, tem 10 anos de crente, não muda, porque está faltando confronto pela presença de Deus. Sem esse confronto a gente não muda, irmão, a gente continua do mesmo jeito. Pastor pode pregar aqui semana após semana, a gente pode ouvir pregação de Hernandes Dias Lopes, Nicodemos, pastor Jeremias, fala outro pastor famoso aí, os pastores aqui de Mogi Guaçu, que são tudo bonito, famoso, e outros. Não vai mudar a vida se não tiver tudo isso acontecendo na presença de Deus, na presença do Senhor, onde Ele vai te chamar pelo nome e Ele vai mostrar o tanto que Ele te conhece. E o fato de Deus nos conhecer deve nos constranger, irmãos. Por quê? Vamos lá, sinceramente, quem carrega coisa ruim dentro de si? Quem teve um pensamento ruim essa semana, se contasse aqui, você ia ficar com vergonha. Quem fez alguma coisa, se alguém... Ai, meu Deus, como eu fiz nada disso?
Todos nós, irmãos. Agora, quem viu tudo? Deus. Quem conhece tudo? Deus. Então entenda que para algumas coisas que são importantíssimas para a nossa transformação, o único que pode nos confrontar é o próprio Deus. E eu vou aqui emendar um outro ponto, só para você entender o que eu estou querendo dizer. Versículo 5, Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Eu quero te santificar, Moisés. E o Senhor também, Ele deseja nos santificar, irmãos, porque tem um monte de coisa aqui dentro, que se a gente começar a fazer a obra de Deus, sem resolver essas pendências, a gente não vai colaborar, a gente vai atrapalhar. A gente não vai ajudar, a gente vai ser empecilho, não auxílio na obra do Senhor. Porque tem coisa que tem que ser resolvida, e tem que ser resolvida todo dia na presença do Senhor. Como orou Davi: Senhor, sonda os meus pensamentos, sonda o meu coração, me prova, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Tira as sandálias. É na presença de Deus que a gente se desnuda. É na presença de Deus que a gente se mostra como a gente realmente é. E se você está se ausentando disso, meu irmão, do teu quarto em secreto, do tempo com Deus, do chamado de Deus, meu irmão, você está perdendo, e perdendo muito da transformação que o Senhor deseja fazer na tua vida. Aí você vira aquele crente que está na igreja há 10 anos, aí começa a botar a culpa no pastor. É por causa do pastor que eu não mudo, é por causa dos presbíteros que eu não mudo, é por causa desses irmãos miseráveis que eu não mudo, é por causa da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana não muda a vida de ninguém, meu irmão, nenhuma igreja muda a vida de alguém. Apenas Jesus, por meio do seu Espírito e por meio da sua palavra, pode mudar a vida de alguém. O que está faltando muitas vezes para a gente ser transformado conforme a imagem do nosso Senhor é tempo com Deus. É tempo com Deus. Quem gosta de churrasco aqui? Quem gosta de churrasco? Estou jogando uma ideia, um churrasco hoje, isso é bom. Churrasco, uma bênção. Mas tenta fazer um churrasco com a faca sem estar amolada, você passa raiva. Você vai cortar a carne, a faca não corta. Um dia eu fui fazer um churrasco numa casa, o povo não sabia nada de churrasco, me deram uma faca de serra para cortar a carne. Eu falei: não é bolo não, meu irmão, é carne. Tem que ser uma faca afiada, tem que ser uma faca boa, bem afiada. Meu irmão, nós somos instrumento na mão de Deus. Mas antes de nos usar, Ele precisa nos amolar. Machado bom é aquele que dá 3 machadadas na árvore, a árvore cai. Machado ruim, você passa um ano tentando derrubar uma árvore e não consegue. É na presença de Deus. E Ele nos chama para isso, amém? Pastor, eu quero servir a Deus. Então, antes de tudo, ouça o chamado de Deus para você estar com Ele. Ele te chama pelo nome, Ele te conhece, e Ele quer santificar a tua vida, em nome de Jesus. Entenda isso. Mas vamos lá, já caminhando para o final aqui. O chamado de Deus é um chamado para que nós o conheçamos. Eu fiz Jocum, lá no ano de 2000, eu fui para Jocum. E lá tinha um slogan muito bacana: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Parece coisa muito simples, mas o que tem de gente tentando fazer Deus conhecido sem conhecê-lo? Ninguém pode dar o que não tem, irmãos. E tem um monte de crente tentando dar o que não tem. Não tem jeito. Se você não conhece, você não pode transmitir. Estou vendo alguns professores aqui. Se você não domina a matéria, você não pode dar aula, você não pode lecionar sobre ela, porque você será incapaz de transmitir o conhecimento. Com Deus é a mesma coisa. A gente precisa conhecer a Deus. E olha só o que o Senhor diz a Moisés. Volte seus olhos aí, versículo de número 6. Disse mais: eu sou o Deus teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Gente, o Senhor se revela a Moisés. Antes de servir a Deus, com o chamado que Ele tem para nós, para o serviço,
A gente tem que ser chamado para a presença dEle. A gente tem que ser chamado para ser santificado por Ele. A gente tem que ser chamado para conhecê-lo. E a gente conhece mais de Deus no nosso quarto do que na igreja. Que isso, pastor? É verdade. É verdade. Busque o teu Pai em secreto e Ele te recompensará. E a gente fica pensando, então Ele vai me recompensar com dinheiro. Ele vai me recompensar com bens materiais. Ele vai me recompensar com solução de problemas que eu tenho no dia a dia. Ele pode até fazer essas coisas. Mas a maior recompensa de Deus, quando buscamos a presença de Deus, é a presença de Deus se manifestando na nossa vida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Salmo 27, versículo 8, eu gosto desse versículo. Estou até querendo fazer uma tatuagem dele no outro braço. Ao meu coração me ocorre. Davi está dizendo, ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. É o Senhor sussurrando no coração de Davi. Buscai a minha presença. E Davi responde no versículo 8. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Já parou para pensar quantas vezes o Senhor sussurra isso no nosso coração todo dia, e a gente simplesmente recusa? Sabe o que a gente está perdendo? Estar com Deus, ser santificado pela presença de Deus, e conhecer mais a Deus, esse Deus que deseja nos revelar mais e mais da sua glória. O texto segue. Para a gente terminar aqui, o Senhor nos chama para a sua vontade. Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Esses dias eu fiz uma série sobre o Pai Nosso lá na nossa igreja e preguei, cada estrofe do Pai Nosso foi pregado, virou um sermão. E eu contei ontem de uma irmãzinha que ela mora debaixo de uma ponte do lado da igreja. Não é irmãzinha ainda porque não se converteu ainda, mas vai converter. Ela começou a ir na igreja e ela foi um domingo. E voltou no outro domingo. Francisco, o nome dela, ore por ela. Preciosa. Ela está num processo de conversão. Mas pensa numa pessoa assim, que a vida estragou. Que o diabo... Mas o Senhor é poderoso para restaurá-la plenamente. E eu vejo ela, Deus comunica no meu coração. Ela é minha. E eu prego para ela. Tem 7 anos que eu prego para ela. E pela primeira vez ela foi na igreja, 2 domingos seguidos. Tem 1 mês isso. E ela foi num culto, eu pregando sobre o Pai Nosso, e voltou no outro. Era uma série de mensagens. Então eu falei, gente, vamos abrir no Pai Nosso. Ela gritou lá no fundo, mas Pai Nosso de novo? Segundo culto que ela foi, irmão. Misericórdia. Você imagina o restante da igreja que estava pensando. Eu até brinquei, a igreja deu risada. Eu falei, irmão, está vendo? Deus manifestou o que está no coração de vocês. Usou a Francisca para isso. Mas eu nem sei porque eu falei da Francisca, mas deixa eu voltar aqui para o texto. Irmãos, sim, lembrei. E pregando sobre o Pai Nosso é maravilhoso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Até aí está legal. O que pega, ou seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque Ele é o Pai. Ele é o nosso Pai. Ele está nos céus. O nome dEle tem que ser santificado, glorificado. Ninguém briga com isso, né? O reino dEle tem que se manifestar. A gente não tem reino, não tem competição. Mas quando fala sobre vontade, aí pega. Por quê? Porque nós temos as nossas vontades. Não temos? Temos. Mas, qual que é a vontade do Senhor? Quer descobrir? É na presença do Senhor. Veja que o Senhor diz a Moisés, versículo 7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus atores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. O Senhor está manifestando o que a Moisés aqui?
a vontade dele. Eu desci para fazer o que eu quero fazer. Irmãos, talvez seja a maior pergunta que exista nas igrejas, e que chegam até a sala, ao círculo de conversa, com pastores e líderes, irmãos e irmãs perguntando: qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual a vontade de Deus para a minha vida? Deixa eu te ensinar um negócio que eu aprendi que vale a pena. Tira a sua vida do jogo. Só pergunte: qual a vontade de Deus? Porque quando a gente coloca qual a vontade de Deus para a minha vida, você está tratando Deus como se Ele fosse um servo teu. E Ele é o teu Senhor. Quando você diz qual a vontade de Deus para a minha vida, você está dizendo que a sua vida é muito importante. Ela é tão importante que Deus tem que mover os céus e a terra por causa da tua vida. A gente se coloca como prioridade. E deixa eu te falar, guarda isso aí, absorve. Tudo é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. O que a gente tem que perguntar é: qual a vontade de Deus? E que pela graça dEle, eu possa participar dela. Amém, irmãos? Moisés está ali ouvindo a vontade de Deus. Deus não se manifestou a Moisés para dizer: ô Moisés, eu vou multiplicar o número de ovelhas que tem o seu sogro. Ô Moisés, eu vou deixar a grama mais verde para as ovelhas. Ô Moisés, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo na tua vida, Moisés. O Senhor está manifestando a vontade dEle. E Ele vai chamar Moisés para participar dela. Dá para ver que é diferente, irmãos? Dá para perceber que é diferente? A gente perde muito tempo. Senhor, qual que é a tua vontade para a minha vida? Para a minha vida. E Deus está dizendo lá de cima: está se achando a última bolacha do pacote. Está se achando o centro do universo. Está achando que o sistema planetário gira ao redor dele. E muitas vezes Deus não responde, porque a gente está pedindo errado, perguntando errado. A gente tem que perguntar: Senhor, qual é a tua vontade neste mundão aí? O que o Senhor quer fazer pela tua graça, que eu possa participar? E a minha vontade, pastor? Se você ainda fica nessa de minha vontade, você ainda não entendeu o que é andar com Jesus. Porque quando a gente anda com Jesus, irmãos, não é mais a nossa vontade. É: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E para fechar, o texto termina. Então guarde isso: o Senhor nos chama para Ele, o Senhor nos chama para nos santificar na presença dEle, o Senhor nos chama para que nós o conheçamos, o Senhor nos chama para que conheçamos a sua vontade, e o Senhor nos chama para a missão. Versículo 10 diz assim: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Está entendendo como a missão vem depois de muita coisa? Agora sim o Senhor chama Moisés para a missão, que é de Deus. A missão, ela não é da igreja, irmãos, ela é de Deus. A igreja participa dela. A missão é de Deus. A missão é para a glória de Deus. Só que para a gente entender isso, a gente tem que se ver chamado para Ele, a gente tem que se ver chamado para ser santificado na presença dEle, a gente tem que se ver chamado para conhecê-lo e realmente o conhecermos. A gente tem que se ver chamado para conhecer a vontade dEle. Aí depois desse escopo todo, aí sim, a gente é chamado para a missão. Aí a gente se torna aquilo que Jesus disse que nós devemos ser. Gente que põe a mão no arado e não olha para trás. Por que eu não posso olhar para trás? Porque Jesus, Ele é tudo para mim. Ele é aquele que queimou
se manifestou por meio de uma sarça que queimava e não se consumia. Ele é aquele que se manifestou numa cruz e agora pelo Espírito queima no meu coração. Eu vivo na presença dEle. Eu sou santificado pela palavra dEle. Eu o conheço cada dia mais. Eu vou conhecendo a vontade dEle. Muitas vezes é difícil, mas pelo Espírito, esse meu coração se submete, se sujeita debaixo da mão do poderoso Deus. E eu vou descobrindo que missão verdadeira é aquela que a gente vive com Jesus, para a glória de Jesus. E não um Jesus abstrato, distante, mas um Jesus que a gente de fato conhece e pode apresentar para o mundo lá fora. Amém, irmãos? À noite, a gente vai continuar falando nesse texto, mas eu vou falar sobre os obstáculos que o Senhor nos ajuda a vencer para que a gente possa viver em missão. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?